meu sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Vamos iniciar o primeiro painel Forjando o Futuro, Saúde, Inteligência Artificial e Setores Emergentes na Colaboração Brasil-China. Eu estarei mediando esta mesa e, ao lado dos nossos convidados, vamos refletir como as experiências e soluções desenvolvidas pela China podem contribuir com serviços mais eficientes e com o desenvolvimento de produtos inovadores no Brasil. E também falar
da experiência bilateral e da experiência brasileira. Para estar aqui neste primeiro painel da tarde, contaremos com as presenças de Sr. John Young, cofundador e CMO da Hangzhou Star Species Robotics. Por favor, venha ao palco. Também contamos com a presença da senhora Letícia Frazão Leme, ministra conselheira na Embaixada do Brasil na China. Contamos também com a presença de Chen Weijing, vice-diretora do Departamento de Comércio de Hangzhou. Por favor, também venha ao palco o senhor Igor Marquezine Ferreira, assessor especial do Ministro da Fazenda do Brasil. Chamo também a senhora Han Lu, especialista do Comitê de Compras Internacionais da Câmara de Comércio da China para exportação e importação de medicamentos e produtos da área de saúde. E também chamo ao palco o senhor Felipe Daúde, diretor de Relações Institucionais do Grupo Alibaba para a América Latina. E compondo o painel, o senhor Hue Jinboi, diretor de Marketing da Hangzhou Zhejiang Technology. Por favor, venham ao palco todos. Boa tarde aos nossos convidados. Vamos ter agora um bom debate. Por favor, se alguém puder trazer um aparelho aqui da tradução simultânea. Bom, teremos agora um debate de um tema muito estratégico, que é inteligência artificial e inovação. Começo perguntando a Chen Weijing, do Departamento de Comércio de Hangzhou, qual é o papel de um governo municipal para fortalecer o ecossistema de inovação junto às empresas? Ok, muito obrigada pela moderadora, sua pergunta. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder falar sobre a cidade de Hangzhou. Então, hoje, a nossa cidade, temos uma frase que é um modelo de floresta. Então, é uma floresta onde as empresas e os governos têm ali uma interação. Então, tem uma interação de inovação, justamente para ser adaptativo para os dias de hoje. Então, nesses últimos anos, a nossa cidade, de uma forma consistente, estabeleceu uma grande plataforma. Uma plataforma para grandes corredores de inovação, laboratórios e também grandes projetos. Então, sobre essa visão, sobre essa plataforma, incluímos também as universidades. Então, e aplicamos tudo isso na nossa cidade toda, as inovações e as concretizações. E de uma outra forma, através de regulamentos e suportes regulamentares. Então, principalmente para nossos novos ecossistemas, novos setores, quando eles vão inovar na prática, eles têm um grande suporte regulamentar do nosso governo da cidade. Então, a gente colocou recentemente um trading digital, uma forma de trading digital, e também colocamos uma forma de regulamentação eletrônica, de uma forma mais fácil de disseminação e compressão. E também temos regulamentações que colocam as novas formas de aplicar e colocar as novas tecnologias de internet. E a gente tem também muitos suportes. Então, a gente tem um cluster de fundos de 3+N, com uma escala total mais de 300 bilhões de yuans, incluindo fundos de inovação tecnológica, inovação geral, fusões e aquisições, onde eles possam colocar investir em novas inovações, novos projetos de pequeno, médio e grandes e de médio e longo prazo. E também
nossa cidade, nessas últimas décadas, a gente sempre aprofundou numa reforma contínua, no máximo de uma visita, quando a gente chama. A gente, hoje, uma empresa, se quiser estabelecer em Hangzhou, ela só precisa de 25 minutos para poder registrar essa empresa. E, ao mesmo tempo, a gente tem promovendo serviços de alto nível, de alta qualidade e serviços de suporte. Então, as empresas, elas só colocam seus requisitos e a gente procura atender da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, atração de talentos. A gente tem feito muito serviços de atração de talentos. Então, como vamos reconhecer esses talentos é tarefa das empresas e a gente dá esse suporte. Então, nesse ponto, a gente vem ajudando a inovar de uma forma mais abrangente, colocando um ecossistema que promove, que sustenta. Obrigado. Muito obrigada. Então, agora falando com a parte das empresas de Hangzhou, quero fazer uma pergunta ao senhor Zhou Yong, primeiro, e depois ao senhor Hue Jinboi, sobre como esse ecossistema de inovação em Hangzhou ajuda a impulsionar os seus negócios e o que gostariam de destacar sobre a forma como aproveitam esse ecossistema. Então, o senhor Zhou Yong, para começar, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou da Hangzhou Star Species. Então, Hangzhou, nascemos em Hangzhou, desenvolvemos em Hangzhou e também esse grande cenário regulatório favorável de Hangzhou também nos ajudou. Então, é uma palavra que a gente fala, que Hangzhou ela é uma cidade onde ela tem espaço para crescer, ela tem os suportes. Então, como a diretora Chan ela falou, então, aqui do ponto de vista de uma corporação, de uma instituição, falar um pouco sobre os benefícios da cidade. Então, hoje somos uma empresa de inteligência, de limpeza e de espaços. Então, por exemplo, hoje toda a robótica, ela não é para substituir as pessoas, ela vem para auxiliar as pessoas, aumentar o padrão. Essa é a função principal do robô do nosso ponto de vista. Obrigada. Senhor Hue? Aqui, para a nossa empresa, a gente foca bastante em LLMs focados na área médica. Então, como foi falado até agora, para uma empresa se desenvolver em Hangzhou, com certeza ela é muito boa, muito benéfica. Então, não importa só a nossa empresa, mas os recursos que a cidade nos provém, e também de recursos humanos, e também de suporte financeiro, e também de suporte regulamentar, isso todos incidiram, todos contribuíram para o desenvolvimento da nossa empresa e empresas do nosso setor. Então, o LLM só no servidor, ela não funciona, ela precisa ser colocada em prática. E nesse processo, a gente precisa desse suporte. Então, um grande suporte de processamento local que a cidade nos dá e também os hospitais, a conexão com os hospitais locais. Então, em menos de um ano, a gente conseguiu se estabelecer nessa grande rede internacional de hospitais. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma aplicação do virtual com o mundo real em hospitais. E esse espaço, esse benefício do resultado desses projetos, com certeza, ela vai ser muito boa para todo o setor médico. E assim, ela, de uma forma mais rápida, mais otimizada, ela diminui os custos e acelera a colocação em prática dos nossos equipamentos e também nossas tecnologias. Então, não é quando a gente fala de escalar de 1 até 100, mas e sim a gente conseguir servir bem o mercado de uma forma mais precisa. Obrigado. Obrigada. Ainda no campo de aprendizados que o Brasil possa ter com ecossistemas e empresas chinesas,
Quero perguntar ao Felipe, do Alibaba, o que o Brasil pode aprender com o desenvolvimento de inteligência artificial na China? Obrigado, Valor, pelo convite, e uma honra estar aqui também com pessoas da cidade de Hangzhou, onde o Alibaba é sediado. Amanhã, acho que faz parte do roteiro do nosso seminário, uma visita ao Alibaba, então faço aqui o convite a todos. E o Alibaba hoje ele é um grupo com várias unidades de negócio, uma delas que a gente não vai falar tanto aqui, mas que relaciona com o que o embaixador falou no início, de exportação de produtos brasileiros. A gente tem um convênio com a Apex para exportar produtos brasileiros para o mundo, para a China também, diversificar a pauta de exportação brasileira. E no tocante ao AliCloud, que é a unidade de nuvem inteligência artificial do Alibaba, a gente tem visto um progresso muito grande e muito promissor. Hoje, o AliCloud é o maior provedor de infraestrutura de nuvem da China e tem um modelo de Large Language Model adotado por mais de 300 milhões de usuários, que é o modelo Qwen. Vocês devem estar usando também o Alipay, que é de uma empresa prima nossa, que é a Ant Financial, está aqui representada também. Então, o Alibaba é um grande ecossistema digital que usa as tecnologias e integra a inteligência artificial hoje em dia a vários seus negócios. Recentemente foi anunciado uma reestruturação da empresa. O desenvolvimento da inteligência artificial na China é tão rápido que tem feito reestruturações da empresa. A gente vai ter uma unidade de token, chamada Alibaba Token Hub, que vai gerir os tokens, criar, catalisar e desenvolver os tokens para aplicação por empresas e por pessoas físicas, indivíduos. E no e-commerce também a gente tem visto muita aplicação da inteligência artificial com apoio às empresas. Então, por exemplo, no nosso AliExpress a gente tem uma ferramenta chamada AI Edge, que ajuda os vendedores, os compradores a encontrarem melhor o que eles querem. A mesma coisa a gente tem no Alibaba.com, que é uma plataforma atacadista, com uma ferramenta chamada Axio. E isso passa necessariamente pela infraestrutura de nuvem, que é muito desenvolvida na China, e passa pela existência de data centers. E eu acho que não poderia deixar de falar, o Brasil hoje tem uma política, está em vias de aprovar uma política para a atração de data centers. Nós do Alibaba estamos interessados, anunciamos que temos planos de vir ao Brasil com o data center, e é muito importante que isso avance. Então, também queria aqui agradecer e parabenizar o trabalho do Ministério da Fazenda, na pessoa do Igor, pelo o desembaraço tributário e fiscal que eles estão tentando fazer para atrair investimentos, seja pelo Redata, mais especificamente no curto prazo, seja com a reforma tributária a longo prazo, que vai tirar a tributação de investimentos. A gente viu no painel anterior, a questão de empresas internacionais investindo no Brasil sempre passa pela dor fiscal, dor tributária, não é diferente no nosso setor, mas aqui tem uma corrida. Aqui tem uma urgência do Brasil não perder essa janela de oportunidade de atrair os data centers, e o Brasil tem muito a oferecer, porque o Brasil tem energia limpa, e a energia é fundamental para que se você desenvolva o data center e desenvolva inteligência artificial. Então, vindo de uma empresa global, falando como um brasileiro, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente levar para o Brasil a experiência da China no sentido de é preciso ter data centers, é preciso criar um ecossistema que se beneficie da inteligência artificial, e para isso a gente precisa ter regras equilibradas e um sistema tributário fácil de ser operado por empresas estrangeiras. A gente acabou de ouvir que em Hangzhou leva 25 minutos para abrir uma empresa. Acho que queremos caminhar nesse sentido no Brasil, então isso vai facilitar muito a implementação da AI no Brasil. Obrigado. Obrigada. Então, peço ao Igor que fale um pouco sobre como o Brasil pode se posicionar como uma fábrica global de token, de inteligência artificial. Como a gente pode se posicionar para atingir esse patamar. Eu queria começar agradecendo ao Valor pelo convite, e obrigado a todos aqui pela presença. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer é que a China teve uma estratégia muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em relação à IA.
Enquanto no mundo ocidental a maioria das potências está tentando criar os modelos de fronteira, a máquina que tudo sabe, tudo controla e tudo responde, a China teve uma abordagem muito mais pragmática de colocar a IA no tecido econômico, resolvendo os problemas que a tecnologia já está madura para resolver, né? Então, como o senhor Jingbo falou aqui, é sobre aplicação prática no mundo real. Nesse sentido, a primeira oportunidade que eu queria colocar é que a gente tem uma oportunidade muito bacana de aproximar as cadeias produtivas do Brasil e da China. Eu acho que os dois países são amigos há muito tempo. A gente faz um excelente trabalho na matéria-prima básica, no commodities, até já com valor agregado, como foi falado aqui de manhã, e nos produtos finais, mas as empresas brasileiras e chinesas, principalmente de tecnologia, ainda se conhecem muito pouco. O ecossistema digital brasileiro, quando vai procurar fornecedor, olha para os Estados Unidos ou para a Europa, não olha para a China. Só para dar um exemplo, eu conheci um empreendedor brasileiro em Shenzhen, nessa viagem, um professor Pardal, que trabalhou de solução biométrica para a nossa urna eletrônica até automação de estacionamento de shopping. E ele deu um exemplo, que no Brasil ele prototipava um circuito e levava 20 dias para a placa ser impressa, e era o tempo que ele fazia o ciclo de inovação. Em Shenzhen, ele manda para o fornecedor às 6 da tarde, 9 da manhã está na porta dele a placa impressa. Então, imagina a quantidade de velocidade de inovação que você pode ter se a gente juntar esses dois ecossistemas. E aí, finalmente, chegando à sua pergunta, talvez o melhor exemplo dessa oportunidade de integração das cadeias de valor digital no Brasil está nas fábricas de token, né? Se esse modelo da China de colocar a inteligência artificial para resolver problema de verdade fosse consolidando pelo mundo, a explosão pela necessidade de inteligência na forma de token é muito clara. O mundo tem um shortage disso. Os Estados Unidos não tem energia suficiente, a Europa não tem energia também e não consegue construir na velocidade. A China também tem muita energia, tem infraestrutura, mas tem algumas dificuldades de acesso a chip em função da loucura geopolítica que a gente vive. E o Brasil está bem posicionado nisso tudo. A gente tem energia, tem um sistema integrado, tem bateria grátis na forma de hidroelétrica, é amigo do mundo todo. Então a gente está com a faca e o queijo na mão para se tornar a fábrica verde de token do mundo. Só para vocês terem uma ideia, se metade dos pedidos de acesso de energia de data center do Brasil já protocolados no Ministério de Minas e Energia se concretizarem, a gente pode adicionar 150 bilhões de dólares por ano na nossa balança de exportação exportando inteligência. Isso é mais ou equivalente ao boom de commodities do primeiro ciclo de 2003 a 2008. Por fim, isso pode ser usado para fazer política industrial moderna para a tecnologia do futuro e não do passado. Esse excesso de tokens, se a gente tiver uma reserva de parte deles para o mercado doméstico, vai atrair startups, centros de pesquisas, pesquisadores, atrás dessa capacidade de processamento. Então, aqui eu acho que fica muito claro, por exemplo, o modelo mais utilizado pelos desenvolvedores brasileiros é o Qwen, mas ele roda em data centers nos Estados Unidos. Então, quer dizer, se a gente consegue atrair a Alibaba para fazer um data center no Brasil, rodar o Qwen e permitir que uma startup brasileira possa desenvolver uma solução de saúde usando o Qwen, quer dizer, você cria valor de ponta a ponta. Então, a gente precisa, como país, né, se colocar por trás desse projeto, um projeto de Estado brasileiro. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de mudar o nível de competitividade da indústria brasileira. Pegando uma fala sua, Igor, sobre a questão do uso da IA no tecido, né, da sociedade e do pragmatismo, quero perguntar à Letícia como a gente pode ampliar a agenda bilateral olhando esse segmento de saúde e IA? Bom, primeiro agradecer o convite, é uma honra, um prazer estar aqui. É um convite muito oportuno, porque saúde é uma nova área que nós estamos abrindo na Embaixada. Desde outubro do ano passado, nós temos uma diplomata dedicada, sobretudo, aos sistemas de saúde, e isso permitiu que a gente saia a campo, conheça os interlocutores, mapeie tudo que está acontecendo nesse ecossistema de inovação em saúde, né?
E o surgimento dessa nova área, eu diria que ele responde a 2 fatores. Então, de um lado, do lado da China, a gente tem esse boom, né? Na área de saúde da China, a gente está falando de medicamentos inovadores, equipamentos médicos, AI aplicada para diagnóstico, para soluções da área de saúde, hospitais inteligentes. E do lado do Brasil, a gente tem um esforço de ampliar o nosso complexo produtivo na área de saúde, né? De modo que a gente possa reduzir os custos para o SUS e reduzir a dependência desses mercados no norte, que hoje é quase total, né? Então, essa coincidência do que o que a China tem a oferecer e o Brasil tem buscando, que eu acho que abre as portas para essa cooperação, né? Não é uma cooperação totalmente nova, né? A gente tem a Coronavac, que foi fundamental nas etapas iniciais do Covid. Nós temos a China, que sempre foi um fornecedor importante dos IFAs, né? Dos ingredientes farmacêuticos ativos. Mas essa virada tecnológica da China na área de saúde que abriu um novo patamar da cooperação bilateral, né? Se eu puder me estender um pouquinho, eu queria mencionar um setor específico, que é o setor farmacêutico, setor de desenvolvimento de novos medicamentos, né? E aí eu vou trazer alguns números aqui para vocês entenderem o quão rápido e significativo esse progresso em saúde que tem acontecido na China, né? Hoje, 30% dos ensaios clínicos realizados no mundo acontecem na China e 36% nos Estados Unidos. Em 2018, a China tinha 8% dos estudos clínicos e os Estados Unidos 47%. Então, uma virada muito grande e muito rápida, né? Os ensaios clínicos aqui são 2 a 3 vezes mais rápidos e o custo é a metade, né? Isso permite que as farmacêuticas chinesas tenham um pipeline muito amplo de medicamentos. Elas estão trabalhando com 10 medicamentos de uma vez só, enquanto que no Ocidente é comum que se tenha apenas um medicamento, que se investe tudo para produzir aquele medicamento, né? Porque os custos são muito altos. E por causa desse pool mais amplo de medicamentos, ano passado, a NMPA, que é a Anvisa deles aqui, aprovou 70 novos medicamentos, enquanto o FDA nos Estados Unidos aprovou 48, né? Isso tem feito com que as grandes farmacêuticas globais venham às compras na China. Ano passado, foram 135 bilhões de dólares em acordos de licenciamento de medicamentos chineses produzidos na China, para farmacêuticas ocidentais. Então, os números são realmente muito grandes e muito interessantes. Para o Brasil, que as farmacêuticas chinesas, quando vêm conversar com a gente, elas estão buscando são 2 coisas. Elas vêm falando de ensaios clínicos, que elas querem fazer ensaios clínicos no Brasil, e elas querem conhecer o nosso programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo. Nessa área de ensaios clínicos, hoje o Brasil responde por só 2% dos ensaios clínicos que são feitos no mundo, e a gente tem o objetivo de pelo menos dobrar isso, né? E isso é um problema porque atrasa a chegada dos medicamentos no Brasil, porque o caminho que se faz hoje a farmacêutica chinesa primeiro faz o ensaio clínico na Europa, pede o registro na Europa ou nos Estados Unidos, né? E aí depois vai para o Brasil. Então, o processo no Brasil é uma derivação do que acontece nesses 2 mercados maiores. Isso atrasa, né, o processo e isso encarece, porque a planta registrada para exportar para o Brasil é a planta da Europa e dos Estados Unidos, não é a planta barata que está na China. Se o ensaio clínico foi feito no Brasil, você reduz muito o custo. E isso é uma área importante de cooperação que a gente tem destacado. Nas PDPs, essas parcerias de desenvolvimento produtivo que eu mencionei, já tem 3 que foram aprovadas. Uma com a Ganli, para a produção de insulina glargina, e 2 com a Sinovac, para vacinas de raiva e de varicela, né?
Tem muita coisa acontecendo, mas eu vou parar por aqui, depois eu posso continuar, se for o caso, se houver oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. E quero perguntar à senhora Han Lu, ficando aí nessa área de medicamentos, como o Brasil pode ter oportunidades, e que oportunidades pode ter para a colaboração com a China nesse uso de IA aplicada à área de saúde? Sim. Principalmente gostaria de agradecer de estar participando aqui nesse diálogo e falar um pouco sobre os progressos conquistados aqui do setor médico aqui na China. Então, como foi falado até agora, principalmente nos testes clínicos, né, de novos remédios, hoje a China e o Brasil com certeza tem amplo espaço para crescer. A gente tem também os mesmos desafios com a população envelhecendo, temos uma grande área territorial e também temos áreas remotas, tanto aqui na China quanto no Brasil, como a região amazônica. Então, na China, nesses últimos anos, já desenvolvemos várias soluções e ele pode ser utilizado aqui na China, então a gente acredita que com certeza pode ser aplicado no Brasil, pois vários cenários são similares. Então, principalmente testes clínicos, a gente sabe que a população, demograficamente, ela também é muito parecida entre os dois países e também na medicina inovativa, a gente, nesses últimos anos, ela também foi um booming, né? Também foi muito forte, então a gente pode ver que esse crescimento e as empresas do setor aqui na China, eles querem diversificar esses testes clínicos e com certeza o Brasil, ele pode dar essa base, porque o Brasil, ele tem um sistema muito forte do setor médico e também muito grandes hospitais e também grandes profissionais. Então, hoje, já temos aqui ecos, né, de pessoas falando dessas parcerias de testes clínicos entre China e Brasil. E a gente também tem um custo, né, o desafio do custo, o aumento de custo de produção de remédios. E tanto para a população, tanto para o SUS no Brasil, tanto, né, aqui na China, isso é um grande desafio. E nesses últimos 2 anos, vários líderes do setor, a gente tem feito várias interações, discussões de como a gente consegue aumentar essa eficiência através de dispositivos móveis, de diferentes dispositivos que consegue colocar nos pacientes através de consultas remotas, até cirurgias remotas ou até uma forma de tratamento remoto já nas residências dos pacientes. Então a gente já tem muita experiência, muita solução nesse ponto e já compartilhamos com vários parceiros no Brasil. E na área dos remédios e também dos equipamentos, hoje a gente está no formato de trading, mas hoje as empresas estão focando mais na venda dos produtos, mas hoje com IA, com dados, a gente observa novos modelos emergindo, onde a gente, numa parceria mais estratégica, a gente consegue trazer ganha-ganha para ambos os lados. E a gente também pode colocar linhas de produção no Brasil e também equipamentos médicos no Brasil. Eu acho que nesse ponto, tanto o lado governamental quanto o lado setor privado no Brasil, eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que existe muitas oportunidades nessas áreas, porque a gente observa muitas oportunidades nesses pontos. Com certeza é um grande cenário de ganha-ganha, porque as empresas chinesas querem localizar os produtos e o Brasil é um ótimo destino para isso. E o Brasil, ele tem um ambiente, né, de saúde, de ambiente médico, também com seus desafios, mas também oportunidades. Queria trazer aqui o tema da regulação e pedir primeiro ao Felipe e depois ao Igor que comentem. Tá? Felipe, que falasse um pouco sobre o que da regulação chinesa poderia sair de aprendizado ao Brasil, e depois ao Igor para falar um pouco sobre como a regulação pode ser parceira das empresas no sentido de estimular a inovação sempre responsável, claro. Então, Felipe, se puder começar. Claro. Acho que
Quando a gente vem para a China, a gente vê os prédios novos, vê o trem-bala, vê todas as inovações, e é importante pensar e lembrar que por trás de tudo isso teve um planejamento, tem um arcabouço institucional regulatório que deu guarida a esse desenvolvimento, e a gente tem visto mesmo acontecendo com a inteligência artificial. Acho que a China tem adotado um padrão regulatório de permitir a inovação, ao mesmo tempo que você tem a visibilidade e o controle daquilo que for necessário para poder, e os instrumentos para poder atuar no momento em que for necessário entrar. O Brasil está fazendo a discussão da regulação de inteligência artificial, uma discussão que está posta, a gente lê sobre ela, existe um projeto no Congresso, existem vários... É um tema em debate. E a gente se espelha muito e gosta muito de buscar experiências internacionais. Geralmente a gente olha muito para os Estados Unidos, olha muito para a Europa, e eu acho que faz todo sentido a gente também olhar para a China, começar a olhar cada vez mais para a experiência regulatória da China. Claro, todas as vezes que a gente for olhar experiências internacionais, a gente vai fazer as devidas adaptações, cada país tem seu regime institucional, mas vale entender como foi possível chegar até o lugar onde a China chegou com inteligência artificial. Eu estava lendo um artigo sobre a regulação de inteligência artificial para carros autônomos. Há mais de 10 anos, eles colocaram a regulação da inteligência artificial para carros autônomos como parte do desenvolvimento estratégico do país. E vem incentivando, fomentando, fazendo com que a tecnologia cresça para, em determinado momento, passar a regulá-la também. Isso acho que mostra esse planejamento e mostra também o papel que uma cidade como Hangzhou tem em dar os incentivos ao desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial. Acho que a gente tem muito a aprender, fica um pouco, como foi dito num painel anterior, essa diplomacia presidencial se converter na diplomacia empresarial e talvez essa diplomacia de troca de experiências. Acho que tem muito a aprender, a China, e aqui coloco nós do Alibaba de portas abertas para recebermos, temos a visita e compartilhar o que a gente está vendo aqui, que pode ser útil, e aí cabe ao Brasil e ao governo brasileiro definir, mas está aberto a compartilhar o que tem de melhor aqui. Era isso. Igor? Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende com a China é enterrar de uma vez por todas a falsa dicotomia de que regulação é anti-inovação. Aqui é o exemplo de um país que tem muita regulação e que está ganhando a corrida de inovação em diversas áreas. Eu pessoalmente sou a prova viva que o Brasil também sabe fazer regulação direito. Antes de vir para o governo, fundei uma empresa para brigar com os grandes bancos brasileiros, que só foi possível graças a uma regulação do arranjo brasileiro de pagamentos extremamente bem feito pelo Banco Central. Então essa é a primeira coisa, a gente precisa de regulação. A pior coisa que pode acontecer é o estágio que a gente tem agora, tem 5 anos se discutindo um marco regulatório de IA e que ninguém sabe o que é que vai dar. E as empresas ficam paralisadas esperando para investir. A outra coisa, eu acho que, parte dessa vinda para a China, do Ministério da Fazenda, foi para aprender um pouco com os modelos aqui. E aí, quando a gente vê uma tecnologia que anda na velocidade da IA, a gente tem 2 opções. Ou a gente tenta travar a velocidade do avanço tecnológico, ou a gente acelera a capacidade do Estado reagir a essa tecnologia. E eu acho que a resposta é óbvia de qual que a gente precisa. E como acelerar a capacidade estatal de reação? A gente precisa mudar a abordagem. A boa notícia é que eu aprendi muito aqui na China como eles estão fazendo e a gente já tem, digamos assim, as sementes plantadas disso no Estado brasileiro que a gente pode aprender e amplificar. Número 1, mudar a cabeça do regulador de polícia punitiva para parceiro de cooperação. A Receita Federal do Brasil começou a fazer isso, com a lei do bom pagador, etc. Então, na regulação da IA, o Estado tem que ser um parceiro das empresas, porque ninguém sabe como é que tem que fazer direito. Não punir, mas ajudar a construir o futuro que a gente quer. Número 2,
uma regulação que seja equilibrada, sempre pensando em desenvolvimento e segurança e proteção. Graças a Deus, tanto a mensagem que o governo federal do presidente Lula, quanto que o próprio parlamento, na pessoa do relator Aguinaldo Ribeiro, tem passado, é que a gente quer chegar num texto equilibrado no 2338, que é o nosso marco regulatório de aço, que é fundamental. Número 3, a China mostrou um caminho para fazer isso. Como é que você tem uma regulação rápida? Primeiro, o Estado tem que ter visibilidade do que está acontecendo. Então, o processo de registro dos modelos, das aplicações, etc., não um pedido de autorização, mas um registro para você ter visibilidade e acompanhar junto com a evolução tecnológica. Número 2, o uso extensivo de padrões da indústria. Então, não dá para a gente achar que o parlamento vai dizer qual é o detalhe de funcionamento da aplicação de IA na saúde. Tem que dizer, tem que seguir uma norma técnica, e são as organizações da sociedade civil, junto com o governo, junto com a empresa, que vão definir a norma. Assim, essa norma consegue andar muito mais rápido. E, por último, aprender com outros setores. Acho que o melhor exemplo aqui é a aviação civil. Como é que a gente lida com incidentes? Então, como é que a aviação civil resolveu isso? Quando tem qualquer indício de acidente, todos os dados daqueles são compartilhados com a indústria inteira, do mundo inteiro. E aqui eu ouvi uma coisa muito legal na China, que eles enxergam isso como um Global AI for Public Good, né? A IA global para o bem da humanidade. Que a gente, quando tiver um incidente de tentativa de suicídio, conversando com o chatbot na Turquia, a gente possa aprender com isso no Brasil e adaptar os nossos sistemas. Então, acho que tem muita coisa para aprender. A boa notícia é que várias dessas pinceladas já estão na capacidade estatal do Estado brasileiro. Esse projeto não poderia ter caído em melhores mãos no parlamento, mas entre o texto que vai sair do relator e esse texto ser aprovado, a gente sabe que tem um longo caminho. Então, eu espero que o Brasil não perca essa oportunidade, porque a gente está, de novo, com a faca e o queijo na mão, para usar o fato do Brasil ser jovem, early adopter de tecnologia, altamente digitalizado, com o segundo governo mais digital do mundo. Então, esses riquíssimo em dados, a gente não vai ter outra oportunidade de entrar no bonde de desenvolvimento nesse século, eu acho. Obrigada. Queria saber da senhora Chen, quais resultados a gente já pode obter da plataforma para fomentar a inovação nos países do BRICS? Se já tem algum resultado que possa compartilhar com a gente. Muito obrigado ter essa oportunidade de poder falar um pouco sobre IA e parcerias que o BRICS tem feito nesse setor. Então, dia 21 de março, a gente colocou um centro de cooperação desse setor aqui na China, e a gente também está promovendo esse centro, onde o nosso foco é nas parcerias de IA e também no desenvolvimento. Então, a gente tem feito vários trabalhos com o Brasil, um âmbito bastante grande, amplo, e a gente tem trabalhado nessa ponte. Então, promovemos vários canais diretos para que vários países que estão dentro do escopo do BRICS possa interagir. Então, também temos aqui o cônsul Winston, ele participou de um desses eventos, e são esses eventos de promoção de IA a gente possa promover ainda mais cooperações. Então, ano passado também enviamos 2 especialistas de IA, onde fizemos um fórum de IA promovido pela BNDES no Brasil ano passado, e compartilharam experiências. E também temos outras interações entre as empresas. Temos uma janela de IA voltado para as empresas em Hangzhou. Então, a gente quer que a gente esteja um pacote de chegar e aplicar para que isso incluindo proteção de IPs, proteção jurídica, suportes, né, fiscais, para que a gente possa fomentar investimento de ambos os lados, e a gente também espera ter essa parceria de cooperação profunda
com o Brasil, porque Hangzhou ele é uma grande cidade que tem muita história com o Brasil, e em 2025 a gente teve ali bastante valores significativos de trade entre Brasil e Hangzhou, e a gente espera que a gente possa fortalecer ainda mais esses números. Então, no nosso BRICS, a gente tem também feito um centro de interação de IA. Então, hoje aqui presentes temos 2 grandes empresas desse setor, né, de robótica e médica, que também tem IA embarcada, e com certeza através deles a gente vai ter também mais cooperações e também mais aplicações em cenários reais. Muito obrigado. A gente tem ainda aqui alguns minutos, então eu queria pedir ao senhor Zhou Yong que falasse um pouco sobre o plano de expansão internacional da empresa. Então, somos uma empresa em Hangzhou, mas a gente foca em todo o território nacional chinês e com foco para todo o setor mundial. Porque hoje somos robótica da área de limpeza, e o foco dela é ajudar os cidadãos a fazer esses trabalhos de limpeza. E o robô, ele é um auxiliar, ele não veio para substituir. Então, a gente quer também conectar mais com o Brasil, e eu quero que o nosso robô seja também de auxiliar o cidadão brasileiro. Obrigado. Obrigada. E ao senhor Rui, também, qual é o plano de internacionalização da empresa? Então, a nossa estratégia internacional, a gente sempre focou em todo o mercado internacional, e o Brasil, ele sempre esteve no nosso foco. Então, nas nossas exportações, a gente tem 3 passos. Primeiro é a nossa tecnologia, exportação da tecnologia para os nossos parceiros, países, onde a gente tem essa capacidade de LLM, as conexões de API, para a gente poder realmente colocar ali nos testes clínicos, por exemplo. E o segundo é a parceria local, para poder fazer um trabalho de localização junto com as empresas de tecnologia, seguros e médicos, hospitais, para poder trabalhar, discutir na questão da regulamentação, dados, estruturar isso de uma forma mais profunda e poder fomentar de uma forma mais rápida. E em terceiro, junto com nossos parceiros estrangeiros, trazer funções padronizadas. A gente leitura de relatórios, protocolos de conexão, essas conexões de dados. A nossa tecnologia aqui na China entrar no cenário brasileiro e conseguir fazer um trabalho de localização, então através do nosso modelo e a réplica do modelo, e até chegar no agente de IA para poder realmente aplicar, e até o momento de trazer solução completa, a gente quer de uma forma profissional, de uma forma aberta e de uma forma profunda cooperar com todos. Obrigado. E para terminar, quero perguntar à senhora Han Lu como a cadeia de valor da saúde na China está se transformando, que o Brasil pode aprender com isso, e depois pedir que a Letícia comente a questão do benchmark, né, do aprendizado com esse trabalho que está sendo feito no setor específico de saúde. Então, por favor. Então, sim. Então, o IA, nesses últimos 2 anos, para toda a cadeia de valor do setor médico, além de ser uma ferramenta, ela está sendo um motor, um core importante. Então, ela está na fase de pesquisa e desenvolvimento, e hoje, em formas tradicionais, um remédio, a gente precisa tem 10% de sucesso, 10 anos e 10 bilhões.
Então, são valores e prazos muito altos, um risco muito alto. Agora, com o IA, hoje a gente tem muitas empresas focadas em novos remédios com a tecnologia de IA, onde eles traz anos para meses e, ao mesmo tempo, ela consegue aumentar a eficiência, aumentar a taxa de sucesso. Então, sobre essa base, sobre esses parâmetros, as nossas aplicações e resultados de remédios reais, a gente vai ter um custo menor e prazo menor. Então, nesse ponto, no futuro, o que eu posso ver é que toda a inovação no setor de remédios vai ter um grande salto e toda a base que dá estrutura para isso também vai ter grandes conversões. E também a questão de imagem médicas. E nas aplicações reais, tanto nos serviços e tanto nos modelos de negócios, a gente vê muitos novos descobrimentos. Então, no setor de imagem, por exemplo, para tratamentos de câncer, através de imagens de alta resolução, a gente consegue detectar com mais precisão e com mais antecedência. E assim, os tratamentos e também tendo uma taxa de sucesso muito mais alta do que uma químio numa situação mais tardia. Então, isso é só um exemplo, o que o IA, o que as imagens hoje pode fazer para esse setor, onde a gente pode trazer mais inovações através de IA, trazer mais possibilidades, trazer mais velocidade para toda essa cadeia através dos dados, através dessas técnicas. Então, hoje a gente tem todo o setor verticalizado, a gente tem tanto para doenças crônicas quanto doenças rápidas, e a gente consegue ter essa grande direção daqui para frente. Obrigado. Então, para encerrar, Letícia, peço que você faça a amarração final. Muito obrigada. Vou comentar um pouco mais do que está acontecendo nesse ambiente de saúde e inovação aqui na China, né? Acho que é importante dizer que nos últimos 12 meses nós tivemos 3 missões do ministro Padilha à China, que mostra a intensidade da cooperação Brasil-China nessa área, né? Nessas missões, os principais objetivos foram cooperação em hospitais inteligentes, né? E o que eu já mencionei, o fortalecimento do complexo industrial da saúde. E isso inclui, além dos testes clínicos que eu já mencionei, das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que significa transferência de tecnologia e produção local no Brasil, né? Também implica investimentos em equipamentos, tomógrafos, equipamentos de ressonâncias, ultrassons. Em dezembro do ano passado, nós tivemos a aprovação pelo NDB de um projeto de 320 milhões de dólares para a construção do primeiro hospital inteligente do Brasil e outras 14 UTIs inteligentes nas 5 regiões do país, distribuído por 13 cidades, né? Na última missão, que foi na semana passada, o ministro estava aqui na semana passada, ele teve reuniões com a WuXi, que é uma gigante da área de vacinas, com a Mindray, maior empresa do mundo de equipamentos médicos, na Newsoft, empresa de tecnologias da informática, né, aplicada à saúde, e teve também conversas entre a Hemobras e a Tiantan, para ampliar o mercado sobre hemoderivados, né, trazer essa produção de hemoderivados para o Brasil, né. Isso é uma parte das conversas, mas a gente vê também muita conversa na área de pesquisa conjunta Brasil-China. A Sinovac ganhou um edital do FINEP e do BNDES de 100 milhões de reais para construir um centro Brasil-China de inovação em biotecnologia. Nós temos também um laboratório Brasil-China de microbiologia para estudar a zika, dengue, chikungunya, que foi estabelecido em dezembro do ano passado. E, fora isso, tudo que está acontecendo no setor privado, né? A gente, na Embaixada, tem apoiado várias missões de planos de saúde, hospitais, empresas brasileiras. E, para concluir, eu queria deixar aqui o recado de que a Embaixada, lá em Pequim,
a gente está à plena disposição, não apenas do governo, mas do setor privado também brasileiro, para contribuir com essa expertise que a gente está adquirindo, né, presenciando esse boom do setor de saúde, e o que a gente puder contribuir, favorecer, e os colegas do consulado em Xangai também estão aqui, governo brasileiro à disposição do setor privado. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes.